é mostrar a importância do Gramsci para que a gente observe como as burguesias se organizam para capturar a nossa autonomia, a nossa solidariedade de classe, a percepção nossa de que a igualdade é necessária, o apagamento da igualdade e o elogio da catástrofe desigualitária. Hoje é dia 27 de abril. É o dia em que a gente rememora a data de falecimento de Antônio Gramsci. Morto muito precocemente, antes dos 50 anos, em resultado das péssimas condições da prisão fascista na qual viveu os últimos anos da sua vida. Pois bem, Gramsci, você está presente e é fundamental a gente rememorar exatamente nesse momento em que a gente precisa avançar no marxismo cultural, o marxismo gramsciano. Não é à toa que as classes dominantes e, sobretudo, os seus esbirros mais truculentos temem tanto Gramsci e o marxismo cultural. E temem Gramsci porque ele foi quem conseguiu ter uma reflexão mais dialética, mais aprofundada sobre a conexão entre a força econômica, as formas de organização da vida social, da sociabilidade, as formas da organização da luta popular e também as formas da organização da dominação de classes, inclusive na sua forma Estado. É, portanto, porque Gramsci é o pensador que demonstra não apenas as modalidades pelas quais as classes dominantes constroem suas formas de dominação, impõem como se fossem naturais as suas formas específicas e particulares dos seus próprios interesses e generalizam tais interesses como se fossem de todos através do Estado, algo que já está presente no marxismo, algo que já está claríssimo na obra de Marx e Lenin, que já estava claro nos trabalhos de vários outros autores, especificamente do Lenin. Marx, Engels, Lenin não são autores menores, ao contrário, são grandes potências da reflexão sobre a luta social e sobre a sociedade capitalista. Mas o Gramsci trouxe um elemento enriquecedor a essa análise, que foi a capacidade de observar o entrecruzamento entre as formas de organização da vida social e o Estado. E a esse entrecruzamento o Gramsci vai dar o nome de Estado ampliado, vai pensar como o Estado se amplia. Mas ele não está fazendo uma apologia dessa ampliação do Estado, mas identificando essas condições de ampliação que ele viveu nos anos 30. E nós vamos, hoje, pensar especificamente um dos elementos dessa ampliação do Estado que Gramsci apontou, assinalou, que é a generalização de aparelhos privados de hegemonia ou de aparatos hegemônicos. Essa é alguma coisa que devemos enormemente a Gramsci e nosso marxismo cultural, em guerra cultural contra a barbárie, em guerra cultural contra o rebaixamento da ciência, o rebaixamento do conhecimento, contra a devastação das conquistas civilizatórias no âmbito da saúde, no âmbito da educação, no âmbito do transporte, no âmbito do conjunto da vida, o marxismo cultural enfrenta, como enfrentou no tempo do Gramsci, e eu tenho certeza que Gramsci nos ajuda a construir essa luta na atualidade. A teoria de Estado em Gramsci evita cuidadosamente escapar de alguns reducionismos que não apenas marcam o conjunto
da reflexão científica e, sobretudo, da reflexão nas ciências humanas no tempo dele, mas que marcam também, em parte, o marxismo da Terceira Internacional e, em especial, do que ele procura escapar: dos economicismos, dos mecanicismos de tipo positivista e de culturalismos ou dos idealismos que reduzem o conjunto das ideias apenas ao momento das abstrações, esquecendo que a cultura e as ideias são práticas sociais, são formas sociais que se constituem a partir de um dado solo social. Desse ponto de vista, o ponto de partida da reflexão gramsciana é um ponto de partida estratégico. O que ele está tentando entender é como as classes dominantes conseguem assentar sua forma de dominação social e política em adesão ou aceitação passiva de ideias que não correspondem à vida concreta da maioria da população, mas que se tornam naturalizadas por um processo que ele vai chamar o processo de construção de hegemonia, e é exatamente essa integração entre o momento econômico, o momento social, o momento político, o momento cultural, o momento da luta, o momento da auto-organização das classes, de formação das classes sociais, das disputas internas entre essas classes sociais e das disputas entre as classes sociais. Portanto, esses momentos pensados tanto como um processo, como resultando numa totalidade, que é a totalidade que assegura a dominação de uma classe sobre as demais, mas não está dada de forma permanente. É um movimento e é um processo, e é o processo de construção de hegemonia. Eu não vou, infelizmente, não dá tempo de eu apresentar a teoria de Estado do Gramsci, porque isso aí envolve um debate muito longo, e porque a teoria do Gramsci não é um manual de aplicação imediata. A teoria gramsciana, e por isso a sua força, é uma capacidade analítica de alto voo, capaz de apreender determinações de ordens diversas e pensá-las em processo, em movimento. Assustem-se, pois, classes dominantes limitadas a formas positivistas, a formas pós-modernas, limitadas a essa forma amputada de pensar o mundo. Devem se assustar mesmo, pois a contribuição gramsciana vai muito além disso, e sobretudo porque ela é estratégica e ela está colada, completamente aderida à importância de enfrentar a hegemonia das classes dominantes a partir de processos de luta social e de construção contra-hegemônica. Pois bem, é nesse terreno, que é um terreno muito amplo desse ponto de vista, o Estado é pensado como uma totalidade, como enfeixando um conjunto de relações sociais, respondendo a elas e estimulando parte delas. Portanto, o Estado não é algo estático, como é apresentado na teoria política em geral. É nessa reflexão sobre o Estado que o Gramsci vai apontar duas características que são fundamentais. A primeira característica é que o Estado não está separado, não há uma separação institucional, não há uma separação real entre infraestrutura e superestrutura. Ao contrário, são modos interligados, interconectados, e é exatamente a circulação entre essas instâncias, ou se a gente quiser, formas metodológicas de pensar o mundo capitalista, né? A separação entre infra e superestrutura. O desafio é exatamente pensar o processo histórico que as constitui
e que, eventualmente, abre descompassos entre essas dimensões. Então, essa é a primeira grande contribuição. Existem inúmeras outras, eu só vou estar aqui citando as que interessam para a nossa conversa de hoje. E a segunda dela é enfrentar decisivamente o pensamento liberal e analisar as condições da emergência da sociedade civil sob o capitalismo. Por que enfrentar o pensamento liberal? Porque o liberalismo considerava a sociedade civil como completamente à parte, apartada, tanto do mundo da economia quanto do mundo político ou do Estado. Ela constituiria um domínio à parte. Contra isso, Marx e Engels já tinham escrito vários textos nos quais mostravam que, ao contrário, o Estado era criatura da sociedade civil burguesa. Mas eles não avançam nessa discussão. É Gramsci quem vai avançar nesse terreno, enfrentando concretamente o pensamento liberal, mas enfrentando concretamente porque ele está analisando as formas concretas da luta social no tempo dele. E, portanto, evidenciando que a sociedade civil, e aí todas as definições daqui para frente de sociedade civil serão do Gramsci, a sociedade civil não é esse espaço fora do mercado ou fora do mundo. Ao contrário, como Marx e Engels apontam, a sociedade civil é o núcleo fundante do conjunto da sociedade capitalista e do Estado. E é, portanto, na sociedade burguesa, civil, capitalista, que a gente encontra o fundamento do Estado e sua raiz permanente. Isso é, o Estado está permanentemente ligado a ela. E na sociedade civil, e aí, reparem como o pensamento liberal ganhou espaço no tempo contemporâneo, quando foi começar a considerar a sociedade civil como terceiro setor, como sei lá mais o quê, de novo, considerando-a completamente separada do Estado, da política e do mercado, tornando essa sociedade civil quase angelical. Isso não é Gramsci. O Gramsci ataca abertamente essa concepção para mostrar que a sociedade civil burguesa tem um papel político e que ele vai circunscrever dentro do conjunto da sociedade civil burguesa, tal como apresentavam Marx e Engels, uma parcela dessa sociedade civil que vai se acoplar diretamente com o Estado, seja através de uma adesão e um reforço duplo, né, da sociedade civil para o Estado e do Estado para a sociedade civil, seja através da luta interna, quando as entidades da sociedade civil estão enfrentando o Estado. Sociedade civil em Gramsci, portanto, não é uma entidade apartada nem da estrutura econômica, nem da estrutura política e muito menos apartada das lutas de classe. Ao contrário, sociedade civil é um espaço de sociabilidade que se expande juntamente com a complexidade, com a expansão da complexidade do capitalismo e das sociedades capitalistas, das grandes massas urbanas, das grandes tensões e contradições que a expansão do capitalismo vai propiciando, que se expande e que constituem centros de organização e de sistematização em direção à defesa da ordem dominante, da ordem capitalista dominante, buscando capturar a adesão dos setores populares, portanto, lugar de organização intraclasse, né, para dirimir as tensões entre as frações das classes dominantes, e lugar de organização do conjunto da classe dominante para capturar a sociabilidade popular, de um lado, e de outro lado, ela é continuamente a emergência
de formas associativas e de formas organizativas dos setores populares ou dos setores subalternizados ou do conjunto dos trabalhadores do campo e das cidades, para enfrentar, para construir uma sociabilidade própria que vá além da sociabilidade capitalista, dos limites e do espartilho que a sociedade capitalista coloca para os subalternizados. Assim, em Gramsci, sociedade civil é um dos espaços privilegiados da análise da luta de classes. E, para aqueles que trabalham analisando a vida social, a teoria gramsciana permite acompanhar concretamente essas formas organizativas nos mais diversos espaços sociais, tanto nacionais quanto internacionais, e escapar da rigidez das formas neo-institucionalistas que hoje predominam em muitas áreas das ciências sociais e que simplesmente só conseguem enxergar numa espécie de limitador ocular que as leva unicamente a ver como consequentes aquelas entidades que emanam do Estado, portanto, mecanicamente, expressões de poder, ou que derivam imediatamente do âmbito empresarial e, portanto, economicamente dominante, mas isso traz um peso economicista muito grande e dificulta muito apreender o movimento e a luta que aí ocorre. E como se constitui essa luta na sociedade civil? Segundo Gramsci, através de aparelhos privados de hegemonia, que podem ser voltados para a construção da hegemonia da classe dominante ou podem estar sendo construídos contra essa hegemonia, portanto, aparatos contra-hegemônicos. E ele vai trabalhar sobre isso no tempo dele em inúmeras circunstâncias, mostrando as dificuldades das lutas sindicais, a importância dos jornais dos partidos comunistas, ele era uma liderança comunista, dos partidos comunistas, a importância, portanto, da difusão cultural no interior das massas, a importância da formação e da educação para as massas populares, uma educação autônoma, capaz de enfrentar as formas de subalternidade que a educação da classe dominante propõe para os trabalhadores. Então, nós temos a chance, a partir de Gramsci, de analisar concretamente as formas pelas quais as classes se organizam não apenas num único aparelho, o sindical, por exemplo, ou não apenas num único aparelho político como o partido, mas como inúmeras dessas formas associativas podem, inclusive, assumir o papel da direção como partido, aí partido entre aspas, mas ganhando a adesão, construindo uma forma de pensar mais própria das classes trabalhadoras, ou ao contrário, nas formas de dominação capitalista, como os aparatos privados de hegemonia constituídos pelas classes dominantes, procuram capturar a luta dos setores populares, envolvê-las e subordiná-las a partir, seja de pequenas concessões, seja a partir da sua sujeição intelectual a projetos que não são projetos que correspondem à sua vida concreta. Então, os aparelhos privados de hegemonia têm, portanto, esse papel de formas de organização da luta. Se eu traduzir em termos mais, tanto dos termos do tempo do Gramsci como em termos mais contemporâneos, fica mais visível essa conexão entre a base econômica, as formas de organização da sociabilidade e a relação com o Estado. Peguemos os casos que o Gramsci dá como exemplo, eu não vou citar todos, mas jornais, associações, clubes, partidos, igrejas, sindicatos, todas essas são formas associativas populares ou originadas nas classes dominantes, mas que não são de adesão obrigatória
o termo privado não é porque elas sejam empresas privadas. O termo privado remete ao fato de que elas não são uma política de Estado, portanto, elas são de adesão voluntária e também não são universais na sua composição. Elas não estão abertas necessariamente à participação de todos, salvo em alguns casos específicos, mas em geral não é esse o caso. Então, portanto, quanto mais universal for a construção da conexão entre aparelhos privados de hegemonia, mais a expressão das classes subalternas como enfrentamento à particularização que as classes dominantes impõem aos subalternos se expressa. Quanto mais fragmentados, quanto mais dispersos e difusos, mais complexo se enfrentar, se defrontar com esses aparatos constituídos pelas classes dominantes. Eu não vou apresentar todo o percurso dos aparelhos privados de hegemonia no século XX, mas vale a pena, talvez numa próxima live eu me dedique a isso, mas eu apresentei como uma característica do capitalismo contemporâneo um curto-circuito, uma espécie de curto-circuito do ambiente institucional partidário pelas classes dominantes, realizado através da sociedade civil e dos seus aparelhos privados de hegemonia. E apresentei isso para o caso brasileiro, especificamente a partir dos anos 90 e ainda mais especificamente no início do século XXI, como uma atividade hegemonista das classes dominantes brasileiras que procuravam capturar a emergência das mais variadas formas de luta popular e capturar como? Como classes dominantes capturam? Criando entidades sem fins lucrativos de aparência filantrópica voltadas para ajudar os problemas das classes subalternas, isto é, para ditar às classes trabalhadoras como deve ser o mundo e o que deve ser feito. Então, essa atividade, que eu chamei de atividade hegemonista, foi uma atividade muito intensa, foi um ativismo muito intenso, o que demonstra, se a gente pensa pelo avesso, que havia e há lutas na sociedade brasileira e que essa atuação hegemonista das classes dominantes significa que ela precisa capturar essa energia das lutas e convertê-las em forma de apassivamento, de redução dessas condições de luta e da sua capacidade autônoma de produzir reflexão, organização e produzir seus intelectuais autonomamente. Em outras palavras, as classes dominantes iam muitas vezes peneirar nos grupos subalternos aqueles que ela considerava os melhores, retirar daquele contexto da luta original, levar para seus aparelhos privados de hegemonia empresariais, agora eu vou chamar de empresariais não porque eles sejam empresas, são todas entidades sem fins lucrativos, mas porque são todos financiados pelo empresariado, isto é, pela burguesia, levar para seus aparelhos privados de hegemonia empresariais e formá-los como quadros dirigentes para as posições burguesas com relação a esses problemas. Especificamente, quais problemas mais importantes sofreram esse tipo de intervenção burguesa? Movimento feminista, movimento antirracismo, movimento ambiental. E a questão ambiental, nesses a interferência foi constante, direta e imediata. Sem falar, é claro, na permanente repressão ao movimento sindical, que é repressão policial, militar, repressão mediática e também interferência e cooptação por dentro dos próprios sindicatos, inúmeras vezes procurando financiar seus dirigentes ou atrair dirigentes sindicais para compartilhar da vida da gestão do capital, o que nós vimos com os fundos de pensão. Portanto,
A luta de classes nas sociedades capitalistas contemporâneas, ela se espraia para o conjunto da vida social. E o objetivo desse vídeo hoje é mostrar a importância do Gramsci para que a gente observe como as burguesias se organizam para capturar a nossa autonomia, a nossa solidariedade de classe, a percepção nossa de que a igualdade é necessária, o apagamento da igualdade e o elogio da catástrofe desigualitária. Portanto, estamos em plena guerra cultural. Gramsci presente.